Meus irmãos, nós estamos trabalhando com o tema central do ano, a presença manifesta de Deus. Estamos falando no mês de fevereiro sobre a presença que traz o poder. E nós estamos trabalhando com este tema, desenvolvendo, tivemos a semana passada os devocionais, desenvolvendo alguns pontos dentro do devocional, 7 pontos. Trabalhamos um pouco daquilo que a gente falou, tanto no domingo retrasado, como nesse domingo da ceia. E hoje eu quero desenvolver um ponto daquilo que a gente falou, mas que falou de uma forma mais, com menos detalhes. Eu quero desenvolver um ponto importante dentro daqueles 7 que nós falamos. Hoje eu quero falar sobre resiliência, né? É o poder da presença que nos sustenta. Esse é o nosso tema hoje. Resiliência, o poder da presença que nos sustenta. Vamos falar sobre isso hoje, desenvolver esse ponto aqui que é tão importante para nós, essa capacidade de superar obstáculos, de permanecer, mesmo quando as coisas estão difíceis ou complicadas, quando as lutas parecem ser maiores do que nós, ou parece que talvez Deus não ouve, ou mesmo as coisas não sejam do jeito que nós gostaríamos, nós precisamos desenvolver resiliência, a capacidade de resistir, permanecer e sair lá na ponta mais forte do que entramos. Esse é o objetivo de uma aprovação que Deus permite na nossa vida. Né? A gente entra, sei lá, com nível 7 e Deus quer que a gente saia lá com nível 10. Essa é a expectativa. Né? Mas para isso temos que permanecer. Ok? Então, vamos à nossa palavra de hoje, resiliência, o poder da presença que nos sustenta. A presença de Deus não apenas nos capacita com poder, ela também nos sustenta nos processos. No Salmo 66, o salmista revela que a resiliência espiritual nasce quando entendemos que as provações não são abandono, mas instrumento de Deus para nos fortalecer. Então, irmãos, a presença de Deus não apenas coloca poder no sentido de realizar coisas, ela também nos sustenta durante o processo. Porque quando recebemos o poder, a gente viu durante a semana passada, nos devocionais, que Deus vai produzir em nós dons, capacitação, poder para curar, para libertar, sabedoria, né? E nós vimos que Ele vai produzir em nós frutos, em parceria, nós vamos ter frutos do Espírito. E nós vimos também a resiliência, são partes de um poder, que é o poder do Espírito Santo. Então, uma transformação completa. O poder do Espírito Santo não é somente para me abençoar, para me dar coisas, ou para me dar dons e unção, mas o poder do Espírito Santo também é para trazer uma transformação na minha vida. Isso é uma coisa que muita gente não consegue entender. Porque as pessoas buscam poder como se fosse um troféu ou como se fosse alguma coisa para mostrar para os outros, no sentido não de abençoar, mas no sentido de dizer eu tenho uma bênção, eu tenho uma unção, eu falo em línguas, eu tenho dons, olha a unção que eu tenho. Mas, irmãos, os dons e a unção, o poder, a capacitação, todos eles vêm sobre nós no poder do Espírito, que é resultado da presença de Deus, mas não é para nós, é através de nós para abençoar a vida de outras pessoas. Por isso que também o poder do Espírito Santo, que vem sobre nós por causa da presença de Deus, quer trabalhar também o nosso caráter, quer trabalhar também a nossa natureza, quer mudar o nosso jeito de ser, trazer uma transformação interior. Então nós vimos alguns pontos ali, daqueles 7, né? Um deles são frutos do Espírito. As mudanças de Deus em nós, numa parceria. Ele não vai fazer automaticamente, numa parceria ele vai trabalhar isso em nós. Nós vimos também a sabedoria. Sabedoria para poder lidar com essa situação, não só como se comportar, mas saber como lidar com esta unção e com essa graça. E vimos também ali a resiliência. Hoje eu quero me dedicar à resiliência. E à força, porque o poder
o poder de Deus é uma bênção, mas também é uma responsabilidade. Por você ter o poder de Deus na sua vida, você tem responsabilidade e, consequentemente, você também tem que saber lidar com isso por você. E também há uma guerra espiritual porque você tem o poder de Deus. Porque o poder de Deus é para confrontar as trevas e para trazer transformação na vida das pessoas. E, logicamente, Satanás não quer que você traga, que através de você haja transformação de vidas. Então, a primeira estratégia dele vai ser com que você não seja transformado pelo poder. Porque se você não for transformado pelo poder, naturalmente, você não vai gerar um discipulado que vai transformar a vida dos outros. É uma coisa natural, porque a gente não pode dar o que a gente não tem. Então há uma guerra para que a gente não seja aquilo que Deus quer que a gente seja. Então não é só a questão do poder para realizar tarefas, mas é o poder que traz uma transformação em nós. E nessa guerra, nós precisamos dessa capacidade de resistir, porque nós vamos lidar com situações, duas situações. Uma, são provações que Deus permite para nos trazer, para provar para nós o nosso coração. Não é para provar para ele já sabe, é para provar para a gente. E fortalecer algumas áreas em nossa vida. Algumas áreas só mudam debaixo de provação, tá? Agora nós também temos a outra frente, que é lidar com os contra-ataques de Satanás. Porque qual a diferença entre o que Deus faz e o que o diabo faz? Deus dá provação para que nós nos aproximemos dele. Por outro lado, o que é a tentação? É uma estratégia de Satanás para que eu fale, para que eu peque e me afaste de Deus. Então a provação é para me aproximar de Deus. E a tentação é para me afastar de Deus. Nós lidamos com as duas coisas a vida toda. Tentações e provações. Né? Então, a resiliência é a capacidade que nós temos para resistir, para continuar, mesmo passando por lutas, por dificuldades, por problemas, por contra-ataques do inimigo ou por provações. A gente passa, é difícil, é complicado, as provas não são fáceis, os contra-ataques não são fáceis, mas para isso a gente tem que viver uma vida de dependência do Senhor. Quanto mais atacados somos, ou quanto mais provados somos, ou tentados, quem serve a Deus de verdade corre para debaixo da asa do Altíssimo. Corre para a presença de Deus. Na tentação é para poder vencer a força da tentação. Na provação é para poder aprender a lição e crescer. Nos contra-ataques é para ter estratégias, força, para poder combater as ações do inimigo. Mas tudo isso é na presença do Senhor. Não é com reclamação, não é com desânimo, não é com palavra de derrota que a gente vai vencer. É na presença de Deus. Principalmente na oração e na palavra. A palavra tem resposta para tudo. Todas as áreas da nossa vida existe uma resposta na palavra. Mas você vai só entender essa palavra, essa resposta, se você estiver em oração. Porque a palavra de Deus, ela é espiritual. E ela se discerne espiritualmente. Então não é conhecimento de texto bíblico. É a revelação do texto bíblico para aquele momento que nós estamos vivendo, que a gente chama de rema. O Logos toma vida, ele se torna real para mim naquele momento. Uma palavra que foi para mim. Veio para mim, para que eu possa passar por aquela situação. Então eu tenho que estar na dependência de Deus, porque muitas das nossas ações e reações são reações da velha natureza. Pega a lista em Gálatas 5 das obras da carne. São muitas. Depois a gente vem às obras, o fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22 e 23. Mas antes, Paulo fala, as obras da carne são contenda, dissensão, porfias, orgulho, ciúme. Aí vem, né? A lista é... E muitas vezes nós estamos vivendo essas realidades.
mas a gente acha que o poder é suficiente para a gente. Irmãos, o poder, ele só é suficiente quando a gente permite que o poder de Deus traga transformação em nós. Não adianta ter um poder por um lado, que são ligados aos dons, e não ter a transformação do caráter, que é a ação do Espírito Santo trabalhando em nós, para vencer as obras da carne, para vencer aquilo que está errado em nós, para receber a correção do Espírito Santo em nossa vida. Nesse processo todo, a gente tem que procurar orar a vontade de Deus, orar para que Deus faça a vontade dele. Muitas das nossas orações são mais reclamações do que orações. Pastor, eu não posso abrir meu coração para Deus? Pode e deve, mas cuidado com o que você fala e como você fala. Pastor, Deus ouve tudo, Deus sabe tudo, verdade. Mas quando você vai diante dele, você vai como Deus. Ele não é seu amigo, não é seu colega. Ele tem poder para mudar qualquer situação, seja nos outros, até mesmo em nós. Mas tem que saber como é que você fala com ele. Como é que você se dirige a ele. Porque dizer, Deus, o Senhor está vendo que eu estou sofrendo. Isso não muda nada. Não é? Então, as nossas orações têm que ter a sabedoria da palavra bíblica, para que a gente tenha mudança em nossas vidas. Vamos avançando aqui. Nós citamos aqui o Salmo 66, que o salmista traz para a gente uma referência aqui sobre resiliência. No versículo 10, diz assim, ó Deus, tu nos puseste à prova, como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. Tu nos deixaste cair numa armadilha e colocaste cargas pesadas nas nossas costas. 12. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. 13. Levarei à tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados. Eu te darei o que te prometi. 14. Aquilo que prometi, quando estava em aflição, isso mesmo te darei. Então nós temos aqui um texto do Salmo 66, e o salmista declara, foi o Senhor que nos levou para essa prova. E o Senhor permitiu que a gente passasse por umas situações que eram terríveis, difíceis, né? Mas você percebe que o salmista conta aqui o segredo de ter passado por isso. Ele diz assim, ó, nos trouxeste no lugar 13, levarei à tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados, eu te darei o que te prometi. Aí depois ele fala, eu vou cumprir o que eu votei para o Senhor na hora da aflição. Então, quando ele buscou ajuda a Deus, ele prometeu fidelidade em alguma área. Provavelmente ele estava sendo infiel em alguma área. Porque você só promete que vai colocar em ordem aquilo que não está em ordem. Você não tem como prometer colocar em ordem o que já está em ordem. Então, em alguma área ele era infiel. A gente sabe uma, mas não são todas, tá? Uma área que ele era infiel, ele estava dizendo que ele não era fiel a Deus na sua fidelidade financeira. Ele já está dizendo aqui, eu vou levar. Porque ele prometeu, não. E depois ele disse que no momento de aflição ele prometeu, e ele fala assim, ó, isso mesmo te darei. Então, irmãos, na hora da luta, da dificuldade, a gente fala com Deus, fala, Senhor, eu vou ser fiel, eu vou me esforçar, eu vou lutar, agora eu vou ouvir o teu chamado. Agora eu vou me dedicar na igreja, né? Assim, eu vou orar mais. Ah, Senhor, agora não vou ficar faltando mais na igreja por qualquer coisa. O Senhor me deu a tarefa de cuidar de pessoas, mas eu abandonei a minha célula. Agora eu vou cuidar. O Senhor colocou para cuidar de gente, eu não estou cuidando de ninguém, nem de mim mesmo. Agora eu vou cuidar, Senhor. Aí, o salmista está falando de um tempo passado, tá? Ó, ele está falando do tempo passado, ó. Tu nos puseste, tu nos deixaste, ele fala, deixaste os nossos inimigos, ele está falando, passamos, Ele está falando tudo que ele já viveu. Aí ele fala no final, mas agora, tempo presente, nos trouxeste para um lugar seguro. Quer dizer, a prova veio,
e ele agora está seguro, ele está bem. Aí ele fala: levarei à tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados, eu te darei o que te prometi, aquilo que prometi quando estava em aflição, isso mesmo te darei. Porque a gente, na hora da aflição, a gente promete. Aí depois, quando Deus livra, porque a gente pensa, logicamente, está falando sobre resiliência, a resiliência de permanecer, mas não é só continuar vindo na igreja, mas é ser fiel como era antes. Porque ele já tinha sido fiel. Em alguma coisa ele não estava sendo fiel. Aí ele passou por uma aflição. E aí ele faz uma promessa para Deus. Falou, agora eu estou bem. Agora eu vou cumprir o que eu prometi para o Senhor. Então, irmãos, a resiliência nos torna mais fiéis e não menos fiéis. O que a gente vê é gente permanecendo, às vezes, na igreja, mas permanecendo pessoas amargas na igreja. O que é amargo? É aquela pessoa que fica, mas só lembra do passado e de sofrimento. Fica contando para os outros, eu sofri, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Irmãos, o que você passou, você cresceu, você aprendeu, doeu, tudo bem, doeu para você, o que eu passei doeu também, mas como se diz, a vida continua, vamos viver um momento daqui para frente. O que a gente aprendeu de lá? Traz para agora e vamos viver a vida, vamos ser fiel. Agora tem gente que fica, mas é como se tivesse o corpo no presente e a alma no passado. Né? Isso aí é o oposto da ansiedade, né? O caminho da depressão e da angústia é a pessoa que está no presente e vive no passado. E o problema da ansiedade é a gente que está no presente com o coração no futuro. É exatamente o oposto, ansioso, né? Então tem gente que não perdoa, que não deixa as coisas para trás. Então, irmãos, a verdade é que ele não aprendeu a lição. Ele sobreviveu, mas continua com o coração lá atrás, né? Então, irmãos, nós temos que crescer nesta área, porque a resiliência não é só continuar vivo. A resiliência é crescer, é ficar mais firme. Se eu não estou firme como eu era, naquela época eu buscava a Deus, e agora está buscando? Aquela época eu fazia tal coisa, agora não faz mais? Você tem que fazer mais do que você fazia antes. Porque a fé ela tem que ser progressiva, no sentido de eu tenho mais fé, eu dependo mais de Deus, porque quando eu comecei na igreja, o quanto eu conhecia Deus? E hoje, o quanto eu conheço a Deus depois de todos esses anos? Entendeu, irmãos? Se a minha fé está menor, quer dizer, parece que Deus está se escondendo de mim, eu estou me escondendo de Deus, o que está acontecendo? Então, a resiliência é a capacidade de permanecer com a graça de Deus, claro, mas lá na frente mais firme, mais forte. Por exemplo, Jó passou por uma prova. No final da prova, durante a prova, ele foi difícil, foi terrível, ele sofreu, foi terrível, irmãos. Mas quando chegou lá na frente, a fé dele diminuiu ou aumentou? Aumentou. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Falei de que eu não entendia. Agora eu me arrependo e não põe na cinza. Aí a bênção veio sobre ele. Ele viveu mais um tempo pela frente, Deus lhe deu uma nova família, mais filhos e uma estrutura muito melhor que ele tinha antes. Por quê? Porque ele venceu aquele momento, aquela fase. Agora tem gente que ele está aqui hoje, mas o coração dele está lá atrás ainda. Coisas não resolvidas e não tratadas com Deus, ou talvez com pessoas, mas a questão é, não vive o presente preparando-se para o futuro. Né? A pessoa permanece, mas não tem aquela força, aquela resiliência. Ele está machucado, ferido, não consegue guerrear se for necessário. Vamos continuando aqui. O texto é claro. O mesmo Deus que permite o fogo e a água é o Deus que conduz ao lugar seguro. Vamos ler isso aqui juntos? O mesmo Deus que permite o fogo e a água é o Deus que conduz ao lugar seguro. Vamos mais uma vez, vamos lá? O mesmo Deus que permite o fogo e a água é o Deus que conduz ao lugar seguro. Então Deus permite a provação, mas é o mesmo Deus que me prova, ele me ajuda para que eu possa estar depois no lugar
seguro. A resiliência não está em evitar o sofrimento, mas em permanecer na presença durante ele. O poder de Deus se manifesta não apenas livrando, mas sustentando. Sustentando. O apóstolo Paulo confirma esse princípio ao declarar: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Segundo Coríntios 4, 8 e 9, né? Capítulo 4, versículos 8 e 9. Então, Paulo reconhece isso, ele não esconde, irmãos. Ele não esconde essa verdade, né? Paulo não está pregando o evangelho coach. Paulo não está pregando um evangelho de facilidades, de uma vida que tudo dá certo, que você nunca vai passar por nada, é praticamente um céu na terra. Não. Ele fala, não, a gente passa por luta, a gente passa por problema. Mas aqui ele fala, ó, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Quer dizer, a tribulação vem? Sim, mas a angústia não vai permanecer. Não vai ficar. Em algum momento, eu passo pela angústia? Sim, mas ela não vai dominar o meu coração. Aqui diz, perplexos, né, assustados com o que está acontecendo, sem entender tudo o que está acontecendo, porém não desanimados. Gente, quando ele vê uma situação complicada, complexa, ele faz o quê? Ele desanima, ele recua, ele baixa a guarda, ele desiste. Né? Aqui diz, perseguidos, porém não desamparados. Quer dizer, vou ser perseguido? Vou, mas eu nunca estarei desamparado. O Senhor vai me amparar, o Senhor vai me proteger, o Senhor estará comigo durante essa situação. Aí diz, abatidos, porém não destruídos. Em algum momento eu posso ficar abatido? Posso, porque nós somos humanos. Nós temos uma alma, a alma tem sentimentos. Mas eu não serei destruído por isso. Isso não vai ficar. Isso não vai gerar uma marca em mim, uma ferida em mim que nunca vai passar. Irmãos, eu faço uma afirmação para vocês aqui, né? É uma coisa que de vez em quando eu falo com vocês, é o seguinte. As provas vieram para ser passageiras e não para sempre. Tá? Tudo que vem e não vai embora, alguma coisa está errada. Tá? O que eu tenho que observar? Primeiro, se é uma aprovação ou se é uma ação de Satanás. Aí eu tenho que repreender. Se existe um motivo pelo qual o demônio está agindo ali, eu tenho que entender o que está acontecendo para quebrar aquela legalidade para que o inimigo seja vencido. Outra situação a aprovação não passa, é uma aprovação mesmo, ela não passa por quê? Porque eu não aprendi a lição que a prova me trouxe. A ideia da prova é me ensinar um princípio. Cada prova que eu passo me leva a ter o quê? Um entendimento sobre um princípio, sobre uma verdade de Deus para mim, né? Para a minha vida. Então, as provações, elas vêm com o intuito de me trazer princípios e valores de uma forma marcante em mim. Porque a verdade, irmãos, é que nós não aprendemos nada, praticamente nada, quando tudo está bem. Nós não assimilamos muitas coisas quando a coisa vem muito fácil. Quando a gente tem que... pressão gera uma marca, gera um entendimento maior. Então, Deus, sabendo disso, ele permite provações. Mas a aprovação é para você ser aprovado e a prova passar. Agora, se a prova não passa, significa que nós não estamos sendo aprovados. O que a gente não aprendeu com aquilo? Aí você está passando uma situação. Aí você, em vez de aprender com aquilo para ter uma mudança, você fica, sei lá, reclamando. E falando daquele assunto, e reclamando e murmurando. E o que acontece? Não passa. Às vezes Deus, na sua misericórdia, dá uma aliviada, que a gente não resiste,
daí a pouco aparece de novo. É igual a repetir de ano. Repete de ano. Passa um ciclo, é provado, não aprendeu, faz o quê? Repete. Não é? Nas coisas espirituais, irmãos, não existe progressão continuada. Para quem não sabe, hoje é o nome que se dá para poder passar as pessoas sem precisar passar na prova. Quando a gente era novo, a gente tinha que passar de ano. Não é assim, não? O que era passar de anos? Era você fazer as provas e tirar uma nota boa, né? Que daí você passava de ano. Aí, de um tempo para cá, eles inventaram a tal de progressão continuada. O que é isso aí, irmãos? Ah, você não precisa aprender tudo não, tal. Aí joga você para o outro ano. Aí você não aprende nem o desse, aí se você não aprende bem esse, como é que você vai aprender o outro? Irmãos, vou dar um exemplo simples aqui, ó. Tá? Existem as operações básicas da matemática. Somar, dividir, multiplicar e dividir. Dividir. Não? Desculpa, é somar, subtrair, que é a conta de menos, né? Subtrair, multiplicar e dividir. A dividir é a última, por quê? Porque primeiro você aprende a somar, você aprende a tirar, né? Subtrair, você aprende a multiplicar para você conseguir fazer a conta de divisão. Você armar a conta de divisão e conseguir fazer. Sim ou não? Isso aí vocês lembram, né? Ou não? Lembram, né? Então, agora não adianta eu colocar você para fazer divisão se você não aprendeu multiplicação. Não adianta colocar você para fazer divisão se você não sabe subtrair, se você não sabe somar. Tá? Não adianta você te dar um livro com um assunto maravilhoso, perfeito, se você não sabe ler e você não sabe interpretar texto. É um problema grave que nós temos no Brasil hoje, as pessoas não sabem interpretar texto. Você dá lá, ele lê, você manda ele ler. Aí ele lê, ó. A presença de Deus não apenas nos capacita com poder, ela também nos sustenta nos processos. Leu. O que quer dizer? Isso aí, está escrito aí. Então a pessoa não entendeu o que está escrito. Aí não adianta você dar um livro que vai ter um ensinamento, uma coisa profunda para ele ler, sabe por quê? Porque se ele não entende o que ele lê, não vai avançar. Quando você começa a promover as pessoas sem elas estarem naquele nível resolvidas, elas vão para o próximo nível e não têm capacidade de lidar com aquilo. Então, irmãos, na aprovação, a pessoa fica num processo. A gente conhece gente na igreja que chegou há 20 anos. E aí você vai conversar com essa pessoa, o que acontece? O assunto é o mesmo. Os pedidos de oração são os mesmos. As reclamações são as mesmas. O que aconteceu? Nós que somos pastores lidamos com pessoas há muito tempo. A pessoa vem lá, pastor, eu preciso falar com você. Você fala ou eu falo? Acho que eu não faço isso, né, irmão? A gente ouve porque a nossa posição é essa, mas às vezes dá vontade de falar, eu falo ou você fala? Porque você já sabe o que a pessoa vai falar. Sabe por quê? Porque não avançou. Não estou dizendo que a pessoa seja ruim ou não seja de Deus, não é isso, irmãos. Mas a pessoa não passou pela prova, ela não aprendeu o que Deus queria ensinar. Passou o que Deus queria ensinar, irmão? Ele queria ensinar para você. Para mim, eu tenho que correr atrás do meu, você tem que correr atrás do seu. Porque eu não posso fazer a prova no seu lugar. Não dá para você querer colar a minha resposta, sabe por quê? Porque a gente tem prova diferente. Alguém já fez aqui prova, tipo, vamos dar um exemplo, Enem. Prova do Enem, eu já fiz. Quem já fez? Algumas pessoas, né? Fizeram já o Enem? Zero, né? Como é que é o Enem, gente? É assim, ó, você tem as fileiras, e aí eles entregam uma prova para mim rosa, outra da frente é amarela, outra é verde, outra é azul. Então, não tem ninguém em volta de você com a mesma prova que você. Se você colar, a questão 2 é a alternativa B. Aí você vai colocar lá, na sua é a C. Na dele é a B, na sua é a C. Porque a prova dele é a dele e a nossa é a nossa. Você pode ajudar? Eu posso te ajudar a estudar, mas não posso responder no seu lugar. Quando a gente ensina, a gente aconselha,
a gente ensina a Bíblia, a gente lê a Bíblia, a gente está ensinando a matéria. Mas quem tem que aplicar a matéria na hora da resposta é quem? É cada pessoa, você. Porque é a sua prova, não é a minha. Eu não posso passar a prova no seu lugar, você não pode passar a prova no meu lugar. Entenda isso, irmãos, tá? Então, muitas vezes, nós não avançamos porque a gente não passa na prova. A gente não é aprovado. Então, existem pessoas que estão num ciclo repetitivo há muitos anos na igreja. Não é só a fé que não aumenta, a vida não muda, não há transformação, não há progresso. E às vezes as pessoas falam, por que fulano chegou faz pouco tempo, aí já está avançando e eu não? Alguns ficam invejosos, porque alguém cresceu e não cresceu, aí fica pior do que já estava. E alguns ficam com baixa autoestima, não é assim? Eu não sirvo para nada mesmo, eu não fui chamado, Deus não me escolheu, Deus não tem nada para mim. Aí fica fazendo de coitado. Qualquer uma das duas situações está errado. O que Deus tem para você é para você. Deus não vai pegar o meu para dar para você. O seu é seu, o meu é meu. A prova sua é sua prova, a minha prova é minha prova. O que a gente pode fazer é se ajudar no sentido de orar uns pelos outros, compartilhar a palavra, trazer conselhos, mas cada um precisa aplicar na sua vida o conhecimento e a revelação de Deus para vencer aquelas situações. Né? É dessa forma que nós avançamos. Na igreja você pode ter um apoio, um ombro amigo, mas a sua prova é a sua prova. Tá? Então, não esquece disso não. Então, irmãos, aqui nós vimos Paulo falando, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo reconhece as situações, mas ele também diz que nenhuma delas tem o poder de tirar você da presença de Deus. Pelo contrário, ela vai te deixar mais forte para que você possa vencer. Né? Em Romanos 8, Paulo fala, o que nos separará do amor de Cristo? Aí vem aquela lista gigante de coisas. O presente, o passado, o futuro, a vida ou a morte, principados, potestades, nada. A lista é imensa de coisas. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que nada pode? Porque a decisão está comigo. Nenhuma dessas coisas pode me separar do amor de Deus, a não ser que eu decida que seria assim. Então, essas situações que nós passamos não é para nos separar de Deus ou para nos afastar de Deus, mas é para nos fortalecer, para que a gente aplique o conhecimento que nós adquirimos na igreja, na presença dele. Você adquire conhecimento com as pregações, com o ensinamento, você adquire conhecimento de Deus lendo a Bíblia, fazendo devocionais, e você adquire conhecimento de Deus também, conversando com irmãos, recebendo conselhos, tudo isso você adquire conhecimento. E aí você tem que fazer o quê? Você, com esses conhecimentos, você precisa aplicar isso na sua vida. Todas essas coisas vêm para você aplicar, a prova é para você aplicar o seu conhecimento. O que você recebeu de Deus na casa dele. E aí, na presença dele, com os irmãos, na fé, você recebeu de Deus e agora você aplica isso de forma prática na sua vida. Se você não aplica, você é reprovado. Tá? Agora, tem gente que repete o ciclo, por quê? Porque também não aprende nada novo. Não aprende nada novo, porque você só pode ser aprovado naquilo que você aprende. Se você não aprendeu nada novo, você não tem como ser aprovado e, consequentemente, cada vez que você é aprovado, um novo conhecimento é liberado para você. A gente está vivendo em patamares. Uma nova revelação, uma nova ativação espiritual, algum dom que você tem que talvez está parado, ele vai ser ativado quando você passa por aquela prova, você está em condições de viver aquele momento. Então, muita gente olha para um futuro, para uma promessa que Deus lhe fez,
Ele quer chegar lá na promessa, mas ele não está aplicando o conhecimento na prática na vida dele. Ele nunca é aprovado e aquele futuro prometido nunca chega. Não porque Deus não é fiel, é porque nós não nos qualificamos para o que Deus prometeu para nós. As provações vão nos subindo de nível. Você passou por ela. Quando eu falo passar, não é só passar no sentido de passar no tempo. Você passou, a sua fé aumentou, você aprendeu a lição, então você venceu aquela prova. Aí Deus vai liberar um novo nível para você. Mas lá na frente vem uma outra prova. A prova não é igual, ela já é diferente, talvez um nível mais intenso, mas você já nesse processo, você já adquiriu conhecimento, vivência com Deus para poder lidar com ela. Porque a aprovação nunca é maior que o nível de fé que nós já temos. É uma promessa que Deus faz. Aí eu provei além da minha força. Não, a Bíblia diz que ninguém é provado além da sua capacidade. Então você já tem uma capacidade para poder vencer a prova. A questão é, você está aplicando isso ou não? Porque a resiliência aqui não fala só de permanecer, mas que você sai daquela situação mais forte do que você entrou. Você cresceu, você amadureceu, você está mais dependente de Deus, a sua fé aumentou, né? O seu nível subiu. E aí você começa um novo ciclo na sua vida. Tem gente repetindo ciclos, repetindo de ano. Não é resiliência isso aí, irmãos. Né? Não é resiliência do que nós estamos falando aqui. Tá? Avançando aqui. A presença que traz poder gera resiliência espiritual. Por isso o salmista responde ao livramento com entrega e fidelidade. Ele diz assim, ó: levarei à tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados. Eu te darei o que te prometi. Aquilo que prometi quando estava em aflição, isso mesmo te darei. Agora está lendo os versículos 13 e 14, né? O que se espera de alguém que passou por uma provação e cresceu? Fidelidade e entrega. Aí eu passei por uma prova muito grande. Então agora vamos trabalhar, servir ao Senhor. Não, eu não quero nada. Então você não passou. Se você passou por aquilo, quando eu falo passou, você foi aprovado, a sua dependência de Deus se torna maior, a sua fé, a sua fidelidade, a sua entrega é maior do que era antes. É disso que estamos falando aqui. Porque tem gente que ele nunca sai da igreja. Nunca sai. Mas a vida dele nunca avança. Eu não estou falando só de questão material, não. Estou falando de vida espiritual. Nunca avança. Você encontra aquela pessoa, como eu falei agora há pouco, a conversa é a mesma, a reclamação é a mesma, a murmuração é a mesma, os problemas são os mesmos. Aí você busca nessas pessoas um nível de compromisso, de fidelidade, eles vão sempre culpar alguém ou alguma coisa para dizer que não pode fazer ou que não está preparado para fazer. As pessoas que vencem as etapas, elas se tornam mais fiéis a Deus e mais dedicadas a Ele. Não param de se dedicar. Né? Ele fala assim, com o tempo eu entendi que certas coisas não são para mim. Verdade. A pergunta é, você está mais fiel a Deus ou está menos? Você está se entregando mais para a vontade de Deus ou está entregando menos? Senão você ficou no caminho. Você acha que você aprendeu alguma coisa, mas na verdade você aprendeu alguma coisa errada. Você não cresceu. Ou você estacionou ou você regrediu. Se antes da prova, você, sei lá, tinha um nível de compromisso com Deus. Depois da prova, passou a prova, agora passou. Melhorou, acalmou. Aí você está menos fiel e menos dedicado a Deus. Qual o sentido da prova, então? Não há sentido para você ser provado por Deus para ficar pior do que você estava antes. Então, a gente não passou na prova. Então, existe alguma coisa em nosso coração, existe alguma coisa em nossa vida que realmente não foi resolvido.
Por quê? Porque se eu estou com menos fé que eu estava antes, se eu dependo menos de Deus, parece que a coisa ficou mais complicada, então a prova não passou. Eu não aprendi nada, não cresci, ou entendi errado, alguma coisa não está dando certo. Porque depois de uma prova, a minha fidelidade aumenta, a minha entrega, o meu compromisso com Deus se torna maior. Lógico que eu vou mudar em alguma área, vou. Talvez alguma área eu vou mudar, vou deixar de lado. Amadurecimento também não é abraçar tudo. Às vezes, amadurecimento também é deixar algumas coisas de lado. Não há problema quanto a isso, tá, irmãos? Amadurecimento não é só você querer abraçar o mundo, cuidar do mundo. Não. Às vezes você vai ter que, com amadurecimento, você vai eleger prioridades. Talvez você estava focado muito numa coisa e não era o que Deus queria para você. Agora, se você amadurecer, você sabe, ó, Deus quer para mim tal coisa. Não é fazer tudo, mas o que você se propõe a fazer, você se propõe a fazer com mais fidelidade que você fazia antes e a entrega sua é maior, nunca é menor. Porque senão você não cresceu com essa prova. Em algum momento ela vai aparecer de novo. Você não foi reprovado, ou porque eu não fui reprovado. Tá? Então aqui ele diz, ó, levarei à tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados e te darei o que te prometi. Então aqui, irmão, são duas coisas diferentes, porque senão eu não falaria isso, tá? Levarei à tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados, tá? Para quem tem, quando a gente estuda as leis, a gente sabe o seguinte: existiam alguns sacrifícios que eles eram totalmente queimados, literalmente. Tudo era entregue para ser queimado, como sacrifício. Existia algum sacrifício que era da família, votos de gratidão, de paz, tal, que uma parte entregava-se para o sacerdote e o sacerdote separava uma parte para a família comer aquilo, como um ritual de gratidão, tal. Então, normalmente, os sacrifícios que eram por pecado, não havia participação posterior das pessoas, era queimado. Os que não eram totalmente queimados, uma parte era oferecida para Deus e uma parte era compartilhada com as pessoas que levavam aquilo, né? Quando eu falo de sacrifício, falando dos animais que eram preparados, né? Então uma família podia participar, mas aquilo não era oferta por pecado. Então ele fala, oferecerei sacrifícios totalmente queimados, está dizendo o seguinte, meu, Senhor, eu vou acertar minha vida com o Senhor. Tem coisa errada na minha vida e eu quero acertar. Aí ele fala o quê? Depois, e te darei o que te prometi. Aí já é outra coisa. Senão, eu não falaria as duas coisas. Primeiro, eu tenho que resolver coisa do pecado. Alguma coisa errada em mim, vamos resolver isso aí, Senhor. Vamos quebrar o princípio, né? Naquela época se quebrava com o quê? Com oferta no altar, que eram sacrifícios completamente queimados de animais para perdão de pecados. Quer dizer, eu coloquei isso diante do Senhor para resolver essa questão, para o pecado ser perdoado e a gente seguir a vida liberto desse pecado, resolver essa área. Agora ele falou, Senhor, e eu vou te dar o que eu te prometi. Esse dar o que te prometi é algo a mais. É o quê? Algo a mais. Normalmente, depois de uma prova, depois de uma situação como essa, o nosso nível sobe. Alguma coisa sobe. Por isso que nós lemos aqui mais fidelidade e mais entrega. Depois da aprovação, eu acerto a minha vida, corrijo o que tem que corrigir, mudo o que tem que mudar, aprendo a lição. Agora, o meu nível de compromisso é mais alto do que era antes. A minha fidelidade é maior do que eu tinha antes. A minha dedicação, a minha entrega para Deus é maior do que eu tinha antes. Ele fala de alguma coisa que ele vai entregar para Deus, ele não fala o que é. Será que era o tempo dele? Será que ele ia se entregar ao chamado dele? Será que era um outro tipo de oferta? Que nem tudo que a gente oferece para Deus é oferta financeira. Tem a parte financeira? Tem. Mas e a sua vida? E as suas horas? E o seu tempo? E o seu chamado? Então são coisas que a gente precisa entregar para Deus, que não está entregando. É disso que estamos falando aqui. Vamos avançando aqui. E ele fala assim, ó, só finalizar um pedacinho que é importante. Aquilo que prometi, quando estava em aflição,
isso mesmo te darei. Isso é muito importante, irmãos. Né? Na hora da luta, você promete um negócio. Depois que passa a luta, aí você fala, não, Senhor, eu estava emocionado naquela época, né? Não estava pensando direito, eu prometi, mas não vou cumprir, não. Vou dar um exemplo para vocês, irmãos. Bíblico. Logicamente, estou lendo a Bíblia aqui, mas um exemplo prático aqui é um conceito que ele está falando aqui que a gente não sabe exatamente o que é. Tá? Agora, por exemplo, Jonas. Jonas, Deus falou para ele fazer uma coisa, mas ele resolveu ir exatamente ao contrário do que Deus mandou fazer. Aí acontece toda aquela situação no barco, ruim para todo mundo, aí no final ele é lançado no mar e o grande peixe o engole. E a Bíblia diz que ele passou 3 dias dentro do ventre do peixe. E dentro da barriga do peixe, ele faz uma oração angustiada. Ele fala, do ventre do inferno eu clamei. Né? E aí, irmãos, ele se compromete com Deus. Aí, o peixe vomita ele, né? Joga ele lá no lugar, ele tem que caminhar até chegar em Nínive. Para quem não sabe, Nínive não tinha praia. Tá? Então ele desce numa praia e ele tem que caminhar uma boa distância, né? Tem todo um processo para poder chegar na cidade de Nínive. Tá? Nínive não é uma cidade litorânea. Aí ele vai até Nínive. Chega lá, ele particularmente não quer pregar para o povo ninivita. Mas como ele prometeu, o que ele faz? Ele cumpre. A contragosto? Sim. Mas porque ele tinha feito um voto na hora da angústia. Irmãos, a gente na hora da angústia, a gente às vezes promete qualquer coisa. Depois fala, eu não devia ter falado isso, mas você já falou. Você condicionou, presta atenção, irmãos. Você condicionou o seu milagre, ou a sua libertação, ou a sua resposta a você fazer alguma coisa depois. Aí depois que Deus faz a parte dele, você não quer fazer a sua. Vamos lá. A resiliência produz compromisso. Digam vocês? A resiliência produz compromisso. Não distanciamento. Não, passei por muita situação, passei por muita prova e agora eu decidi. Vou ficar só de longe, não vou me envolver com mais nada. Então não é resiliência. Você não venceu. Você está se poupando de sofrimento. Pastor, a gente não pode, depois de uma prova, aprender a separar as coisas? Sim, podemos e devemos. Em algumas provações, Deus também nos desconecta de pessoas. Faz parte, irmãos, de situações. Situações necessárias, de pessoas tóxicas. Deus nos livra disso. Mas a minha missão com Deus, ela intensifica e não diminui. Agora, se a minha missão diminui, alguma coisa não deu certo. E eu não aprendi a prova, não aprendi a lição e não ganhei força, não ganhei musculatura, não ganhei resiliência. Eu simplesmente sobrevivi. E não é isso que Deus quer pra gente. Que a gente sobreviva. Deus quer que a gente se fortaleça a cada dia. Quem atravessa o fogo com Deus sai mais forte, mais maduro e mais fiel. Vamos ler essa frase aqui? Quem atravessa o fogo com Deus sai mais forte, mais maduro e mais fiel. Digam vocês. Quem atravessa o fogo com Deus sai mais forte, mais maduro e mais fiel. Muito bem, glória a Deus. Isaías reforça essa verdade. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 31. Gente, eu só quero, para nível de compreensão melhor do texto, vamos fazer uma leitura de Isaías 40,
o versículo anterior, o 30, né? Só para uma questão de compreensão, é que a gente nem sempre consegue anotar tudo num texto aqui, né? A gente acaba colocando o versículo, né, chave, mas eu quero trazer uma explicação para você aqui, uma clareza, na verdade, né? Para você. Vamos lá, gente. Isaías. Tô procurando aqui na minha. Vamos lá. O 29, vamos ler o 29, diz assim, ó. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Ele está falando sobre situações em que as pessoas passam por situações que as pessoas perdem a força, né? Passam por um momento difícil e se enfraquecem. Aí ele fala no 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Então, irmãos, se a pessoa está cansada, se a luta está grande, se a aprovação está difícil, se os problemas que eu estou enfrentando são complexos, né? Aí, se eu esperar, quando eu falo esperar, é confiar. Esse esperar não é o esperar passivo, é esperar na dependência de Deus. O que acontece? Deus faz o quê? Renova as minhas forças, né? Ele fala, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem, né, ou voam com asas como águias. Então, irmãos, os que esperam no Senhor, eles têm uma capacidade de ir muito além do natural. Porque estamos falando aqui, não é de águia cansada, falando de gente cansada. Mas o Senhor faz uma promessa que gente cansada que espera nele sobe com asas como águias. Quer dizer, então, aquele que espera no Senhor vai ter uma capacidade sobrenatural. O que é sobrenatural? Sobrenatural quer dizer que é acima do natural. O meu natural é caminhar ou é correr, não é isso? Mas o sobrenatural para mim é voar. Eu posso estar até cansado de caminhar e nem consigo correr. Mas se eu esperar, se eu depender, se eu confiar, se a minha relação com Deus for fortalecida na hora desse cansaço, dessa fadiga, desse desânimo, o Senhor não só vai me dar, vai me renovar as minhas forças, ele diz aqui, ó, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Irmãos, quem é que corre e não se cansa? Ninguém. Não existe isso. Pastor, mas tem gente que corre, mas a pessoa corre o dia inteiro, o tempo todo? Não. Ele corre. Tem gente que tem mais resistência? Tem, né? Tem o pessoal que corre lá alguns quilômetros. Aí alguém corre lá, sei lá, uma corrida aí de alguns quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros. E tem os corredores mais capacitados, correm uma maratona, 42 quilômetros. Mas também tem os Ironmans, né? Os caras que correm assim, pedalam, nadam, são são o super do super. Mas todo mundo cansa, todo mundo para. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles voam como águias, correm e não se cansam, caminham e não ficam fadigados. Quer dizer, você vai ter força e energia para você continuar, né? Para você continuar, para você subir mais alto, para você ir além do que você ia antes. Então, quem está na dependência do Senhor não só vai vencer, como vai ter uma força sobrenatural. O que é sobrenatural? É correr e não se cansar, é caminhar e não se fatigar, isso é sobrenatural. Porque correr, alguém corre, mas uma hora ele cansa. Alguém caminha, uma hora fala, não, preciso parar, sentar um pouquinho, não é isso? Né? Uns mais do que outros, mas essa é a realidade. Então, há uma força sobrenatural, há uma ação de Deus, um apoio de Deus, uma bênção de Deus. E aí Deus faz uma promessa ainda mais poderosa. Voarão com asas como águias. Irmãos, as águias,
não é só voar. Não é um passarinho normal. A águia não é um passarinho normal. A águia ela tem uma imagem, a águia é um animal com visão. Ela não é uma sobrevivente, ela é uma predadora. O que é? Irmãos, a águia não tem predador natural. O que é predador natural? É algum bicho que põe em risco a vida dela, não. É ela que está no comando. Ela é a rainha das aves. Entendeu? Não, ela que está. O ninho dela é alto, a posição dela é alta, ela que caça, ela que vem para cima, ela é a predadora. Ela tem uma visão, ela enxerga a distância lá, né? Tem uma águia, eu esqueci o nome, um tipo de águia, que ela enxerga quase 3 quilômetros de distância. Não, é longe demais. Não. Ela vê uma presa lá. Tem um tipo de águia, uma variação, águia, falcão, que ele chega a dar um voo e descer a mais de 300 quilômetros por hora. Num voo para caçar. Irmão, 300 quilômetros por hora, irmão. Hã? Falcão, né? Então. E para vocês entenderem, irmãos, que é uma coisa que não é comum. Não é comum. Vai muito alto, tem capacidade de visão, enxerga longe, enxerga presa, vai para cima, super velocidade. Isso é algo sobrenatural. Então Deus não vai fazer só que a gente caminhe como os outros caminham, ou corra como os outros corram. O nível sobe. A gente vai fazer mais do que fazia e não vai se cansar. E não vai desanimar. Fala amém. Essa é a questão. E nós vamos começar a fazer coisas que a gente nunca fez antes. Fala amém, irmãos? Mas você tem que passar por isso. Você tem que passar para você chegar lá. Por isso que eu falei sobre ser curado, ser liberto, não viver mais no passado. Você cresceu, a sua dependência, a sua fé ficou maior do que era antes, para você poder viver isso. Senão você não vive, você fica preso no passado. Não vai avançar, não vai crescer, não vai desenvolver, vai ter sempre as mesmas reclamações, né? Sempre a mesma conversa, né? Como eu falei para vocês aqui no começo. Tem gente que você ouve ele há 10, 15, 20 anos ou mais, e toda vez que ele conversa com você, as reclamações são as mesmas. O pedido de oração é o mesmo. Irmão, o pedido de oração da gente muda ou não muda? Muda. Até o pedido de oração da gente avança, cresce. Antes eu sonhava com isso, agora eu sonho com aquilo. É natural da vida, irmãos. É natural. A vida é feita para progredir, para avançar, para subir, melhorar. O corpo humano é feito para crescer, para desenvolver. A mente foi feita para amadurecer, para criar maturidade. Né? O conhecimento adquirido é conhecimento progressivo e nunca estático, né? Para parar, é para continuar crescendo. Desde pequeno eu ouvia meu pai falar, dizer assim, filho, conhecimento não ocupa espaço. Nunca deixe de aprender. Então a gente está sempre aprendendo. Já sei tudo, já sei. Não, sei tudo sobre isso aí. Já li a Bíblia inteira, já sei tudo. Quando a pessoa acha que não sabe tudo, irmãos, tá perigoso. Vai ensinar alguma coisa? Não precisa não, já. Tem gente que não fala assim, mas ele age assim ou pensa assim. Semana passada, eu participei de um evento. Foi meio de surpresa. E foi muito bom. Quando eu falo de surpresa, assim, eu não estava esperando. E aí eu tive um contato com o vereador e até isso foi no domingo à noite. Aí na segunda e na terça-feira passada ia ter um evento aqui em São Paulo. Foi lá na Bíblica da Paz, ali perto do Center Norte, do pastor Edson Rebustini, que é o presidente do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. Ia ter um evento com alguns líderes brasileiros, ia estar também o pastor Rick Warren, que é o pastor da igreja Saddleback, nos Estados Unidos, que é aquele que escreveu uma igreja com propósito, uma vida com propósito. É o que tem um dos maiores movimentos do mundo de formação de pastores e igrejas. Cara, assim, você vê várias imagens. Depois do Billy Graham, ele é o pastor que mais acompanha e mais ora por presidentes americanos. Ele é muito influente. E ele, há 2 anos, ele aposentou. Ele contou pra gente, ele sentou lá no sofá e contou um pouco da história dele pra gente ouvir. Né? Ele não falou a idade dele, mas eu
Pelo que, o tempo que ele falou, a gente faz as contas na cabeça, então ele deve estar na faixa de uns 75 anos ou mais. E aí ele falou, eu aposentei há 2 anos do Saddleback, entreguei, fiz uma transição, aposentei de cuidar daquela igreja lá. Mas aí Deus falou comigo, agora você vai treinar pastores do mundo todo. O cara aposentou, só que não. O nível subiu. Né? O nível subiu. E ele falou assim, olha, eu aprendo com todas as pessoas que eu cruzo. Ele falou isso. Eu aprendo com todas as pessoas. Não importa se é um pastor, se é um líder, uma pessoa que eu atendo, uma pessoa que eu converso, um bate-papo que eu tenho com alguém, com todo mundo eu aprendo alguma coisa. Eu estou sempre aprendendo, estou sempre procurando melhorar, sempre crescendo. Falei, olha, eu cumpri um compromisso que eu tinha em Saddleback. Eu comecei a igreja do zero, e batizei naquela igreja mais de 50 mil pessoas. Um pouquinho de gente só. Né? Influenciou milhões de pastores no mundo. Só no Brasil são 3 milhões de cópias do livro dele, só no Brasil. Para vender livro no Brasil é difícil. Vender 3 milhões de livros é... São mais de 50 milhões de livros no mundo. Aí o cara senta lá com, sei lá, perto de 80 anos e fala assim, eu estou sempre aprendendo. Irmão, isso é uma esboachada na cara da gente. A gente fica com vergonha, irmãos. Eu vi um cara que tem tanto sucesso, assim, tanta experiência, tanta vivência, tanto trabalho que deu certo, tanta influência, e o cara dizer, eu aprendo com todas as pessoas. Eu estou sempre aprendendo, estou sempre ouvindo, estou sempre crescendo em alguma área. Isso é um ensinamento poderoso para nós, irmãos. As pessoas que se negam a aprender são as pessoas que param de crescer. Sempre há espaço para mais. Sempre há um conhecimento que você não tem. Há uma revelação que você não recebeu. Alguma pessoa que precisa do conhecimento que Deus está dando para você agora, uma porta que Deus está abrindo para você agora, para você ajudar outras pessoas, talvez você nunca ajudou. Irmãos, a gente talvez fisicamente não possa fazer certas coisas que nós fazíamos. Mas com o conhecimento que nós temos, nós podemos compartilhar o que nós temos com outras pessoas. Algum tempo eu conversava com uma pessoa, um conhecido meu, amigo meu, que tem um dom maravilhoso, muito abençoado. Durante muitos anos, ele utilizou esse dom de uma forma muito abençoada, abençoou muita gente. Eu participei de muita coisa com essa pessoa e confesso a vocês que fui muito abençoado pelo dom dessa pessoa, né? Por ele compartilhar o dom. E ultimamente essa pessoa ficou um pouco adoentada, assim, não é nada assim tão, mas é alguma coisa que não dá para ele exercer totalmente como ele fazia o seu ministério. E aí conversa vai, e ele falou, não, eu parei. Falei, não, você não pode parar. Não, não dá mais, eu não tenho condição, não tenho saúde. Eu falei, olha, mas o conhecimento que você tem, a experiência que você tem, se você sentar com as pessoas que têm menos experiência que você e compartilhar com elas o que Deus já fez com você e através de você, você vai ajudar um monte de gente. Mas a pessoa não quis me ouvir. É pessoal. Não é para você parar, é uma nova fase na sua vida. Pode ser que Deus te cure disso e você volte a poder exercer totalmente um ministério como você exercia, só que nesse momento você não está em condições. Mas você vai parar de ajudar as pessoas porque você não pode fazer do jeito que você gostaria, de repente Deus está te levando para um outro nível, para um outro caminho. E às vezes o outro nível é diferente. As pessoas não vão precisar que você faça certas coisas. Talvez Deus quer que você compartilhe suas experiências. Abre espaço para outros fazerem o que você fazia e você compartilha suas experiências para que essas pessoas cresçam. Qual o problema? Nenhum. Nenhum. Né? Então, irmãos, nunca paramos de aprender. Quanto mais você compartilha, quanto mais você aprende, quanto mais você avança, mais você está apto a realizar coisas para Deus. Só que as pessoas, eles criam na mente deles um momento de aposentadoria, vou até tal etapas. A gente cria limites para cima, no sentido de vou parar, vou não sei o quê,
Ou então a gente cria limites mínimos para começar a fazer. Ah, depois que eu fizer tal coisa, eu começo a servir a Deus. Ah, depois que eu pagar a minha casa, eu vou ser fiel. Depois que eu me aposentar, eu vou começar a me dedicar a Deus. Ah, depois que eu casar, eu vou começar a liderar a célula. Para com essa palhaçada, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você não é dono do tempo. Você não sabe quanto tempo você tem na sua vida. Se Deus está colocando uma inspiração dentro de você para você fazer alguma coisa, se você entende que Deus está te cobrando algum, o Espírito Santo está te direcionando para alguma coisa, vai e faz. Vai e faz. Porque se não fosse para você fazer agora, não colocava o desejo no seu coração. Não. Mas se ele está colocando o desejo no seu coração, você sabe que você está sendo incomodado pelo Espírito de Deus. E aí você não faz, você fica colocando prazo, depois que eu fizer isso, depois que eu resolver aquilo, depois que eu resolver aquilo outro. Nem sempre a gente consegue resolver. O tempo passa e a nossa bênção vai embora. A nuvem vai e a gente fica. Assim como também tem o oposto, gente que fala, já fiz bastante, agora eu vou parar. Irmão, ninguém para, tá? Presta atenção, guarde isso. Ninguém para. Você pode mudar de área de atuação, maneira de atuar, mas parar você não para. Se for para você parar, vão chamar a sua senha. Aí, pastor, vão chamar a sua senha, porque você não tem mais propósito aqui nessa terra. Deus vai te chamar para ficar com ele. Quando acabar o seu propósito aqui, Deus chama a sua senha e acabou. Mas se você está aqui ainda é porque existe um propósito para ser complementado, para ser avançado, para ser implementado se você nunca fez, ou para ser avançar em um outro nível. Alguma coisa Deus tem para você. Alguma coisa Deus tem para você. Então, por isso a gente tem que ficar mais firme, com mais fé, mais dependente de Deus, nessa resiliência, buscando a Deus, buscando aprender, a se adaptar. Os tempos de hoje, as coisas mudam muito rápido, avançam muito rápido, princípios não mudam, mas estratégias mudam. Tá? Princípio não muda, as estratégias mudam. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo, bem conhecido. Para você ter uma ideia. Antigamente, sei lá, 300, 400 anos, as pessoas tinham que comer, sim ou não? Tinham necessidade de comer? Sério? As pessoas antigamente tinham necessidade de comer? Vocês ficaram em dúvida. Eles viviam só de pensamento. Não, todo mundo tinha que comer, gente. Tá? Mas a maioria das pessoas tinha que fazer o quê para comer? Ele tinha que plantar. Não é assim, não? Ele tinha que plantar a hortinha dele, plantar um milho. Ele tinha que criar as galinhas, pegar o ovo, não é assim, não? Criar um porquinho, não é assim, não? Hoje, quem está somente nas grandes cidades, cria galinha, planta milho, cuida de porco em casa, não? Não. Mas ele continua tendo necessidade de comer, sim ou não? A necessidade de comer continua sendo a mesma de 400 anos. A diferença é como você vai adquirir o produto para comer. Aí você vai no mercado lá e compra lá o frango, compra a carne, compra a sua verdura, você não tem que plantar. A maneira que você trabalhava lá, agora você trabalha, ganha um dinheiro e com o dinheiro você compra lá a sua comida. Não passou necessidade de se alimentar, mas a maneira como você gera isso mudou. Então, irmãos, as coisas de Deus, os princípios continuam os mesmos, mas as estratégias, as abordagens são diferentes. Se você não se adapta, você sofre. Vou dar outro exemplo para você entender aqui. Talvez seja até mais fácil entender. De um tempo para cá, nós estamos avançando rapidamente na tecnologia. Aí quase todos os lugares que você vai, o pessoal já não está mais ligando para dinheiro em espécie. Nota. Não é assim, não? Você vai, paga com o cartão, faz um Pix. Você vai resolver hoje as coisas, quase tudo eletronicamente. Aí se você insiste em querer dinheiro em espécie, você vai ter muito mais trabalho. Não é? Aí você pega lá o pessoal mais uma certa idade que acostumou que na época dele tudo era com dinheiro vivo, não era assim não? Não usava cartão de crédito, nada, tudo era com dinheiro vivo.
Aí chega o dia que ele vai receber o pagamento dele lá, sei lá, dia 1º de cada mês. Ele chega lá, aí ele vai para o banco. Né? Agora não precisa mais entrar na fila de dentro do banco. Mas você vai pegar lá, mas eu não sei mexer no caixa eletrônico. Aí vai esperar uma atendente, um atendente te ajudasse. Aí você vai sacar o dinheiro. Aí tem que pagar a conta de luz. Vamos lá na lotérica que eu vou pagar a conta de luz. Você pega o dinheirinho e paga a conta de luz. Aí chegou a conta de água. Você vai lá, pega a conta de água e leva lá na lotérica e paga. Porque no banco tá difícil até no banco para pagar. Dá para pagar, dá, mas, né? Agora, se ele aprende a usar um celular, ele paga a conta de água, ele paga a conta de luz. Se ele quiser, põe até no débito automático, não precisa nem. O dinheiro entra, o dinheiro sai, e já foi. E já está tudo pago. Mas se não, ele vai lá, paga, não precisa sair para pegar uma fila, para voltar, para andar com dinheiro na rua, com perigo de perder o dinheiro ou de ser assaltado. O dinheiro continua sendo dinheiro, continua tendo seu valor. A gente continua tendo conta, sim ou não? Olha, os irmãos não têm conta nessa igreja. Que maravilha! Acho que sou eu, mais umas 3 pessoas que têm conta. O resto dos irmãos não tem. Vocês continuam tendo conta, sim ou não? Boleto, sim ou não? Muito bem. Conta de cartão de crédito, né? Conta de água, conta de luz ou de gás, sei lá. Internet, hoje é uma conta mais atualizada, né? Conta da internet lá na sua casa. Né? Aluguel, sei lá, prestação da casa, enfim, do carro, enfim. A gente continua tendo contas. As contas continuam, mas a maneira como você utiliza o dinheiro que você paga, se você for fazer de outro jeito, dá certo? Dá. Mas vai dar muito mais trabalho. É isso que eu estou falando de atualizarmos. Pastor, na época a gente chegou aqui na igreja, o missionário Lana fazia assim, ótimo. Tem coisa que a gente vai fazer do mesmo jeito. A gente está orando aqui domingo, 6 horas da manhã, a gente não está aqui orando? Sim ou não? Sim, a gente continua crendo que a Bíblia é a palavra de Deus? Se vai ser alguém precisando de um problema, a gente continua botando a mão e orando para as pessoas? Sim ou não? Sim. Essas coisas não mudam, irmãos. Mas tem coisa que muda, a abordagem, a maneira como você evangeliza, como você fala, o material que você faz. Hoje tem internet, naquela época não tinha. Ferramentas mudam. Agora, se eu paro no tempo, eu fico menos influente, eu tenho mais trabalho e menos resultado. Então, a gente nunca pode parar de crescer e de aprender. Tá? Então, quando a gente resiste às mudanças do tempo, a gente acaba, às vezes, a prova para nós não é uma prova de o demônio aparecer ou alguém falar mal de nós. Não é isso, não. Às vezes a prova para nós é simplesmente uma adaptação a algo novo. Tem gente que tem resistência a coisas novas. Nós temos que vigiar para não fazer coisa errada? Claro. A gente não negocia valores nem princípios. Mas tem coisa que já mudou. E você insiste de um jeito, aí você fica no meio do caminho. Aí você desanima, desmotiva. Às vezes a prova para você, como eu disse, não é um demônio, a prova para você não é enfermidade, ou alguém que não gosta de você, um inimigo, mas às vezes a sua prova é aceitar que as coisas mudam e ter disponibilidade de aprender de novo. Essa está sendo a sua prova hoje. Cuidado com palavras que você lança sobre você mesmo. Eu não tenho mais idade para aprender isso. Isso não entra na minha cabeça. Eu não sou inteligente igual fulano de tal. Ou então espiritualiza. Eu não tenho esse dom. Nós somos aquilo que nós cremos que Deus fala sobre nós. Agora, se eu não creio no que Deus fala sobre mim, e eu decreto sobre a minha vida coisas ruins, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Não é pensamento negativo, é pensamento positivo, mas é uma verdade espiritual. Então, se eu não estou disposto a aprender, a crescer, a desenvolver,
eu não estou passando por uma prova. Porque, como disse, as provas são diferentes. Para uma a prova é de um jeito, para outra a prova é a outra. As provas são diferentes. Tudo nos leva a crescer. Talvez está impedindo você de crescer é a sua maneira de pensar que as coisas não podem mudar. Sim, irmãos. Né? Às vezes a gente acha que é o último guardião dos segredos sagrados das coisas de Deus. A gente acha que é a última bolacha do pacote. Né? Elias reclamou para Deus. Né? Eu sou o único fiel. Não é assim, não? Mas Deus falou, Elias, 7.000 não dobraram o joelho para Baal. Você não está nessa sozinha, não. Então, irmão, cuidado. Cuidado quando você acha que... Irmãos, nós estamos trabalhando, nos esforçando. Abre o coração para o seu chamado, para a sua vocação. A prova de maturidade está também em aceitar o que Deus quer que você seja. Não é o que você acha que você é. É o que Deus quer que você seja. Não deixe pensamentos, sentimentos ou tradição, qualquer outra coisa atrapalhar você. Ou outras pessoas. Faz o que você tem que fazer, faz o que Deus está falando para você fazer, avança, cresce. Já falei, a gente está nessa terra aqui ainda, porque nós temos uma oportunidade. A gente está nessa igreja e não na outra, porque Deus nos chamou aqui. Você poderia estar em qualquer outro lugar, e eu também. Eu estou aqui, vocês estão aqui, me aguentando. Que essa é a prova que vocês têm, me aguentar. Brincadeira. Irmãos, nós estamos aqui para cumprir um propósito de Deus. E cada um de nós cumpre uma parte desse propósito. A gente não cumpre o propósito todo, a gente cumpre partes de um propósito que somadas fazem o propósito de Deus para a nossa igreja, para esta família espiritual que é ICB São Paulo. Entenderam? Agora, cada parte que se nega a fazer, que se nega a amadurecer, que não avança, é alguma parte que vai faltar, ou é alguma parte que alguém vai ter que se desdobrar para fazer, para poder cobrir o que você não faz. E a carga vai ficando cada vez mais pesada. A mudança que nós queremos, a melhoria que nós queremos, ela não chega por quê? Porque ela fica bloqueada em algum momento. Nós temos que abrir o nosso coração, entender que não sou só eu que sofro, não sou só eu que tenho luta, não sou só eu que tenho problema. Eu estou sofrendo tanto. Aí tem os dramáticos. Eu estou igual o Jó. Irmão, nem brinca de falar um negócio desse. Nem brinca de falar eu estou igual o Jó. Não chama isso para você não, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, irmãos, nós precisamos amadurecer, crescer. A prova da minha resiliência não é só continuar, é continuar melhor do que eu estava, com mais fé, mais conhecimento de Deus, estou avançando no meu propósito, estou crescendo, estou gerando frutos, a minha vida está dando fruto. Almas, vidas, pessoas abençoadas, há uma história por trás de mim com o passar do tempo. Eu parei no tempo e só tenho história para contar de 20 anos atrás. Significa que eu parei em algum momento. Eu estou dizendo que você tem história para contar todo dia, nova. Mas tem gente que tem a mesma história já faz muito tempo. Está na hora de Deus renovar a sua história, despertar você para algo novo e para algo grande que Ele tem para você. Os sonhos de Deus para nós são grandes, não são pequenos. O problema é que nós limitamos Deus com a nossa falta de fé. As provações querem nos aproximar de Deus, nos fortalecer, tirar em nós essa resiliência que falamos, mas essa resiliência nos torna mais, aqui diz, nós vimos aqui, quem atravessa o fogo com Deus sai mais forte, mais maduro e mais fiel. Vamos finalizar aqui, irmãos. Resiliência está em azul, tá? Azul claro. Resiliência é a capacidade fortalecida pela presença de Deus de permanecer firme, fiel e obediente mesmo em meio às provações, sem perder a fé, o caráter e o propósito, até que o Senhor complete sua
obra. Vamos ler juntos esse texto para a gente finalizar aqui? Resiliência é a capacidade fortalecida pela presença de Deus de permanecer firme, fiel e obediente, mesmo em meio às provações, sem perder a fé, o caráter e o propósito, até que o Senhor complete sua obra. Amém. Vamos ficar em pé? A presença de Deus traz poder para permanecer, resistir e avançar até o lugar seguro. Maravilha. Vamos orar, vamos buscar o Senhor nesta noite. Vamos falar com Ele. Nosso tema hoje, resiliência. Ela vem pela presença e o poder de Deus sobre nós, mas a maneira como Deus gera resiliência em nós é com as provações, com as pressões, com as lutas, gera resiliência. E no final, eu não só continuo ali, mas eu continuo mais forte, mais abençoado, eu cresci, mais fiel, mais entregue a Deus. Foi o que a gente aprendeu aqui hoje. Vamos orar para que a nossa vida seja assim também em nome de Jesus. Pai, nos colocamos em Tua presença nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, meu Deus, quebrar todo o ciclo repetitivo em nossas vidas, de provas que nunca passam, de situações que nunca mudam, Senhor, de valores e princípios, Senhor, que nunca aprendemos. Pai, tenha misericórdia de nós. O Senhor nos chamou para crescer, para avançar. Pai, o Senhor nos chamou para algo novo, para algo grande. Mas muitas vezes temos estacionado em algum momento em nossa vida e ficamos parados no tempo. Os anos passam, Pai, a nossa idade vai avançando, mas continuamos repetindo ciclos, repetindo problemas, repetindo, Senhor, meu Deus, cada vez mais situações, porque não temos aprendido. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que no poder do Teu Espírito Santo sejamos renovados, renova a nossa mente, renova a nossa fé, a nossa confiança, que o Teu Espírito Santo nos ajude nessa caminhada com a Tua palavra, com as pregações, com os ensinamentos, Senhor, com a revelação da Tua vontade aos nossos corações, que a cada dia possamos estar abertos para aprender algum princípio, uma verdade, para aprender algo novo para o nosso crescimento. Fortaleça a nossa fé, para que não somente continuemos na Tua presença, mas com mais fé, mais confiança, mais dependência, nós nos negamos a parar, nós queremos continuar, nós queremos avançar até o dia que o Senhor nos chamar à Tua presença, ou até o dia que o Senhor vier buscar a Tua igreja, Senhor. Nós lhe pedimos em nome de Jesus, renova as nossas forças, a Tua palavra declara, mas os que esperam no Senhor, renova as suas forças, Senhor, voam com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Senhor, renova as nossas forças a cada dia para continuarmos cumprindo o Teu propósito, individualmente, como família, neste mundo, Senhor, e também como Tua igreja. Nós lhe pedimos, gere em nós a resiliência para continuar cada vez mais firmes e mais fortes na Tua presença, cumprindo os nossos votos, cumprindo os nossos compromissos, com mais empenho e mais dedicação, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos.